pessoal, continuando aí na temática das ideias evolucionistas modernas, na aula passada a gente viu sobre o neodarwinismo e hoje iremos entender um pouquinho sobre o processo de recombinação gênica. Quando a gente fala do processo de recombinação gênica, basicamente estamos falando de uma nova combinação dos genes. E essa nova combinação entre os nossos genes, ela pode acontecer por meio de dois processos que vão acontecer lá durante a meiose. Lembrando que a meiose é a divisão celular que vai ser responsável pela formação dos nossos gametas. Então, durante a meiose pode estar acontecendo aí o processo de segregação independente dos cromossomos, ou seja, os cromossomos podem estar se separando, a gente viu isso lá nas leis de Mendel, e também o processo de permutação, ou conhecido como crossing over. O que seria isso? A gente tem que lembrar que, quando a gente fala da segregação independente, a gente está falando da possibilidade dos genes de origem paterna e materna se encontrarem, né? Querendo ou não, se recombinarem aí dentro dos gametas. E quando eu falo já do processo de crossing over, eu estou falando da necessidade do processo de variabilidade genética. Então, o que é o crossing over? O crossing over vai estar envolvendo aí as cromátides homólogas. A gente tem que lembrar dos cromossomos. Quando eu falo dos cromossomos, cada fitinha daquela que juntas, que basicamente são duas, juntas vão formar o cromossomo. Cada fita daquela, digamos assim, cada parte daquela eu vou chamar de cromátides, tá bom? E elas são homólogas quando elas estão localizadas no mesmo local. E quando eu falo do crossing over, eu estou falando aqui, essas cromátides vão ser quebradas em pontos específicos e esses pontos específicos vão ser trocados. Como assim? Aconteceu a quebra? Essa quebra, então, é como se fosse acontecer um conserto. Esse conserto vai acontecer na parte contrária, tá? Aqui nessa imagem a gente consegue entender melhor. Nessa parte de cima, então, eu tenho os cromossomos homólogos, na parte de baixo também, cromossomos homólogos, em cima, embaixo, digamos assim, tá? E aí, quando eu estou falando do processo de crossing over, é o quê? Elas vão se combinar, como vocês estão vendo aí no segundo processo, tá? Vão se combinar. Se combinando, elas vão se quebrar, e a partir do momento que se quebram, elas vão fazer o processo de permutação, ou seja, vão trocar, vão fazer uma parceria. Fazendo aí uma analogia com um fato que acontece muito agora, que é das influências digitais, por exemplo. Elas fazem geralmente uma publicação em troca ou de dinheiro ou de alguma mercadoria do seu interesse de determinada loja, de determinado ambiente. O que acontece? As duas vão estar ganhando, mas ao mesmo tempo as duas vão estar trocando alguma coisa. No caso, a influencer vai estar divulgando a marca, certo? Uma determinada marca, enquanto que a marca vai estar ganhando aí, vai estar se aproveitando da visibilidade de determinada pessoa, tá? Ou seja, houve uma nova recombinação, houve um novo destaque para que essa marca pudesse aparecer, pudesse fazer mais presente. Quando eu falo no processo de recombinação gênica, é justamente isso que está acontecendo. Pedaços dos genes foram quebrados e a partir do momento que foram quebrados e foram realocados em novos locais, em novos locos, significa que agora eles vão deixar de ser os cromossomos que eles eram anteriormente e vão surgir, então, vão resultar, né, no mesmo cromossomo, só que com uma parte diferencial, que foi o que resultou do processo de permutação ou do processo que a gente chama de crossing over, tá? E esse processo de recombinação gênica, a gente vai entendê-lo e vai encaixá-lo aí justamente dentro das teorias modernas do evolucionismo, que ela é muito utilizada para tentar explicar como é que alguns genes são produzidos, como é que alguns fenômenos podem fazer isso. E esse fenômeno nada mais é do que a própria meiose, ou a segregação independente, ou o processo de permutação, ou crossing over, tá bem? Então é isso, pessoal, tá? Até a próxima aula.